pela MAC Rádio. Bate-papo com o Porto. Levando informações do nosso dia a dia. Agora o bate-papo é com o Porto. Aqui na MAC Rádio. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Hoje é um dia muito especial para mim. Estou iniciando aqui na MAC Rádio e estamos aqui com duas lindas convidadas para falarmos justamente da mulher. Então é com muito carinho que eu apresento aqui a Andressa Spaley, paisagista e também jornalista. E do lado direito aqui a nossa queridíssima professora Eliane, formada em língua portuguesa e também com pós-graduação em educação. Bom, duas boas-vindas para vocês. Estou muito feliz de estar ao lado de vocês aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a mulher. Primeiramente, esse movimento dos direitos da mulher surgiu nos Estados Unidos e depois foi crescendo pela Europa. Isso aconteceu em meados de 1909 pela socialista alemã Clara Zetkin. Então eu gostaria de passar a palavra agora para minha amiga Eliane, que vai explanar aí um pouco mais sobre a mulher, que é um ser tão maravilhoso dos nossos brasileiros. Boa tarde a todos os ouvintes, obrigada Porto por essa oportunidade e um dia especial realmente, não só para nós mulheres, mas para vocês homens também, porque eu acredito que nós sejamos um complemento de vocês e vocês um complemento nosso na vida em que nós levamos, a partir do momento em que todos nós precisamos uns dos outros e emocionalmente também. Eu gostaria só de fazer um breve comentário sobre a diferença entre feminismo e feminicídio. Muitas vezes a gente confunde porque a parte sonora da palavra ela é próxima, né? Então o feminismo, na verdade, é uma ideologia que prega, ou seja, ela é equivalente ao machismo. É um momento em que as mulheres se consideram superiores e elas passam para a posição de opressoras em relação aos homens, chegando inclusive a intimidá-los. Já o feminismo foi um movimento e continua sendo um movimento político e social que visa sempre a conquista da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Agora, o feminicídio é um crime hediondo, previsto inclusive em lei, né? E muitas vezes a gente percebe que as mulheres são mortas pelos próprios parceiros. Então, a gente acaba tendo que ter esse discernimento entre o sentido que essas três palavras propõem. Inclusive, Eliane, aproveitando que você está tocando de que é um crime, talvez as mulheres não saibam, e muito menos os homens. É um crime gravíssimo, com pena de 12 a 30 anos de cadeia. Isso dependendo de cada caso. E aí o juiz que vai definir isso. Né? Então acho que é muito importante essa explanação sua. Sim, esse crime ele entrou em vigor em 2015 pela Lei 13.104. E depois criou-se no Código Penal um decreto-lei de número 2.848, mas ele é a partir de 1940, quer dizer que ele já é bem antigo, ele já existe realmente em defesa da mulher que acaba sendo agredida ou pelo seu parceiro ou por quaisquer outros homens que se sentem valentes, né, e acham que podem medir essa força corporal com a mulher, o que acaba sendo uma covardia. Uhum. Eu vou passar a palavra agora, professora. Posso chamar de professora, Sim, né? Sim, por favor. Gente, para quem não sabe, a professora Eliana já deu aula aqui para a metade de Poços de Caldas, viu? Então você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, com certeza pode
mandar o seu recadinho aqui para a professora, sua pergunta, também para Andressa Sparler, que com certeza será muito bem recebida e também respondida. Vou passar a palavra agora para você, Andressa. Acho que você tem bastante, pelo que a gente estava conversando nos bastidores, bastantes informações, principalmente de Poços de Caldas, né, com relação ao feminicídio. Sim, obrigada, Porto, aqui pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A Eliane também de estar conversando aqui com você. Eu trouxe alguns dados aqui para agregar na nossa conversa, mas eu vou pegar primeiro ali o foco que ela estava falando sobre a violência contra a mulher. Então, uma das coisas que eu queria levantar, em dados de 2017, aproximadamente 70% das mulheres que sofreram feminicídio ou tentativa de feminicídio foram atacadas por companheiros. Então, isso é uma questão muito relevante. Nós estamos sofrendo agressões dentro da nossa casa. Então, a maior parte não é por um desconhecido, mas são por pessoas que a mulher confia, por parentes, pelo companheiro. Então, 71% atacadas por familiares ou companheiros. De cada 4 desses casos, apenas em um caso, o companheiro tinha antecedentes criminais ou histórico de violência. Então, isso acho que já demonstra pra gente por que essa mulher está sendo agredida. Por sentimento de posse do companheiro. Porque se você não tem um histórico, era uma pessoa violenta, agride outras na rua. Não, a maior parte desses homens não agride outras pessoas, né? Ele agride a companheira. Os motivos, 25% foi brigas, ciúmes ou suspeitas de traição. E vem seguido de 18% que é inconformismo com o fim do relacionamento. Então, esse homem não aceita quando a mulher quer terminar ou quando ela tem ali, quando ele acha que ela traiu ele ou por ciúmes do comportamento da mulher, porque foi trabalhar fora, porque saiu com uma amiga. Às vezes a gente vê relato até de foto que colocou numa rede social. Essas mulheres são agredidas por esses motivos. Em Poços de Caldas, no ano passado, teve uma média na delegacia de 100 boletins de ocorrência por mês de agressão a mulheres. Então, também uma cidade do porte da nossa, com certeza a gente conhece alguém que sofreu agressão, né? Porque dá uma média quase de 4 casos por dia. E são expedidas de 25 a 30 medidas protetivas por mês em Poços de Caldas. Então, são dados do ano passado. Esse ano eu não consegui achar esses dados, mas eu acho que isso assim, já demonstra o quanto a gente está perto da agressão. Olha, isso é muito importante, esses dados, viu, Andressa? Eu tenho certeza, eu mesmo não tinha essa percepção. Com certeza, isso é importante, as mulheres que estão nos ouvindo ou nos assistindo, elas têm aonde reclamar. Não dá pra gente, o homem, e nem a sociedade de forma geral, poxa, nós estamos no século XXI, já quase no século XXII, não dá pra gente aceitar esse tipo de agressão. Porque a mulher assim, tem um ditado que é muito tradicional e antigo. Sempre atrás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. E eu particularmente acredito muito nisso, professora e Andressa. Porque a mulher é o alicerce da casa, né? Então acho que nós temos que voltar, infelizmente eu tenho que falar isso, nós temos que voltar ao passado para poder retomarmos e seguir à frente. Não dá pra gente realmente aceitar isso. Se você me permite, como professora, nesses anos todos, a gente presencia situações de violência na própria casa dos alunos. Num determinado momento, eu estava dando aula e a supervisora chegou até mim e pediu que liberasse um aluno, porque o pai tinha atirado um tambor de gás na cabeça da mãe e ela acabou morrendo na hora.
tamanha a violência e a velocidade com que esse botijão, né, ele foi arremessado contra a mulher. E a nossa dificuldade é revelar situações como essa para um menino que está assistindo a aula e que, de repente, indefeso, não sabe os motivos que levaram o pai a tomar esse tipo de atitude. E o mais difícil de entender também foi a hora que o menino voltou à aula, ele disse que nem que fosse no inferno, ele mataria o pai assim que ele tivesse a primeira oportunidade. E mais crimes hediondos vêm acontecendo em Poços de Caldas. Cerca de uns 2 anos, por ciúme, o companheiro começou a espancar a esposa, uma moça de 20 e poucos anos, e ela, com medo dele, né, ela não entrou em conflito maior verbalmente, mas isso nem teria sido necessário, porque ele acabou esfaqueando a moça, e depois que ela já estava caída ao chão, ainda não estava morta, ele ateou o fogo ao corpo dela, fechou a casa toda, eles tinham uma filhinha de 1 ano, e ligou o gás do fogão, porque a intenção era explodir tudo com a moça e a criança lá dentro. A sorte é que uma vizinha, percebendo a situação, adentrou-se à casa, tirou a criança. Graças a Deus a criança hoje já não mora mais em Poços de Caldas, está com um familiar em outra cidade, porque senão a criança teria morrido também. E por ciúme, porque o rapaz não queria que a moça conversasse com a mãe, e ele percebeu que ela estava conversando com a mãe dentro do banheiro. Então isso foi o motivo principal da briga e desse homicídio hediondo. Os motivos, quando a gente vai analisar, geralmente são torpes, né? Sim. São quaisquer motivos levam para uma agressão. Mas que eu acho que é justamente por causa desse sentimento de posse mesmo, do homem considerar que a mulher é uma propriedade dele. E como propriedade ela tem que obedecer, tem que seguir as regras dele. E você falou do menino, né? Que você teve que dar notícia, infelizmente. Quantas vezes será que ele já não viu o pai agredindo a mãe, né? Sim. Porque, com certeza, o botijão não foi a primeira vez. Então, começa com uma agressão verbal, começa com uma proibição. Não começa, às vezes, direto com um tapa, ou, no caso, né, de uma agressão maior, com um botijão na cabeça. Mas começam com pequenas atitudes no dia a dia que vão tirando os direitos, acabando com a autoestima da mulher, e ela vai se sentindo presa naquele relacionamento e aceitando, infelizmente. E é mais um motivo, né, para ela denunciar. E outra, ela não é obrigada a viver com um homem que a maltrate. Agora, só se ela gostar realmente de ser maltratada, o que eu não acredito que as mulheres gostem. Ô, professora, até bom que você é professora, e eu gostaria de fazer talvez aqui uma colocação. Isso é causado por quê, em alguns casos? Isso aí talvez ouvir o pai já batendo na mãe, e talvez ele leve esse trauma pela vida. Será que isso pode acontecer? Já que você já é professora e já lidou com vários tipos de casos, várias crianças, né? Porque às vezes isso acho que você tem que trabalhar a formação, uma boa educação em casa, os pais, quando tiver algum problema, não conversar em frente à criança, de uma forma separar. O que vocês acham dessa colocação? Olha, eu entendo assim, que as brigas muitas vezes começam por motivos fúteis. E os ânimos se alteram, e dependendo da pessoa e dependendo do homem, porque num casamento, um sabe a fraqueza do outro. Então, muitas vezes, eles se aproveitam dessa fraqueza da mulher e partem para a agressão física. Outras vezes também, eles se revoltam com quaisquer problemas no trabalho e o saco de pancadas acaba sendo a esposa e os filhos, né? A gente não pode afirmar exatamente qual é a causa, porque a gente não conhece exatamente. Cada caso é um caso, né? Agora, os mais frequentes são ciúme, e muitas vezes o fato de não aceitar o encerramento de um relacionamento. Então isso leva a um comportamento torpe, agressivo, maldoso
né? E com essa tendência mesmo de querer matar, porque aí vem aquele pensamento, se não é minha, não será de ninguém. Sim. Então isso é revoltante. Eu acho que agora a gente é um assunto muito polêmico e daria pra gente ficar aqui uma semana debatendo sobre essa questão, né? Mas Andressa, eu queria que você relembrasse aqui, para quem está entrando aqui na nossa página, agradeço aí as pessoas, eu estou vendo aqui vários comentários, a gente fica contente porque isso é importante para a nossa sociedade, mas principalmente aqui de Poços, né? Eu gostaria que a Andressa falasse de Poços de Caldas, que é uma cidade aí próxima aí de 200 mil habitantes, e o número eu achei expressivo. Você poderia, Andressa, só para quem está chegando agora e assistindo o nosso programa? Sim, os dados que eu achei, né, do ano passado, falam que foram feitos por mês, em média de 100 boletins de agressão contra mulheres, que dá mais ou menos 4 casos por dia. E são expedidas de 25 a 30 medidas protetivas por mês, que geralmente é contra ex-companheiro, né? Então, para vocês que estão nos assistindo, para vocês terem uma ideia, 4 casos de agressões por dia. Gente, é muito. Isso é o que é relatado, né? Justamente, Porto? Isso que eu ia falar agora. Vocês imaginem quantos casos que às vezes a polícia não fica sabendo. E muito mais a sociedade aqui de Poços de Caldas. Então o número, cabe aí a polícia aí começar a trabalhar, investigações. E você, mulher que está sendo maltratada, denuncie porque você tem voz. E qualquer coisa, o nosso programa está aqui à sua disposição também para te ouvir. E uma coisa que eu queria, então, assim, complementando a sua fala, lembrar que a agressão não é só física. A agressão também é psicológica. Então, às vezes, o seu companheiro não bate em você, mas ele te humilha, ele te rebaixa, ele te deixa dependente financeiramente, te impedindo de trabalhar. Então, são vários fatores que também são considerados agressão e, às vezes, a gente não se dá conta disso, porque estamos tão acostumados com um tipo de comportamento que já está incutido, né, na sociedade, na nossa cultura, mas também é agressão e também deve ser combatido. E eu gostaria só de acrescentar que o homicídio contra mulheres negras, ele aumenta 54% numa média de 10 anos. Sim. Então, a mulher negra ainda é mais violentada ainda e ela é segregada, sim, principalmente pela cor da pele, que é uma Essa questão pena. Agora, professora, eu queria... vamos sair um pouquinho do feminicídio. Eu gostaria, começando pela professora Eliana, por ser negra, eu acho que tem bastante bagagem, também como professora, já deve ter passado por vários momentos na sua carreira profissional e pessoal. Falar um pouquinho sobre a consciência negra, até para quem está nos assistindo entender um pouquinho mais. Eu li uma matéria que eu fiquei fascinado a cultura dos... me fugiu a palavra agora, dos negros, dos quilombos, né? Ali no norte de Minas. Quilombos, né? Quilombos, desculpa a expressão. Quilombos. Ali no norte da Bahia. E eu assisti essa reportagem no Globo Rural. É uma reportagem riquíssima. E tem tanta coisa para agregar, não só para os negros, mas para os brancos, para os amarelos e para todas as raças, né? Eu acho que... o que você poderia falar para a gente, professora? Sim, na verdade, a consciência negra ela é comemorada em território nacional, com exceção de algumas cidades que decretam um feriado no dia 20 de novembro a cada ano. Não são todas as cidades, isso não é uma obrigatoriedade. Mas essa data ela foi escolhida justamente em função da morte do líder negro Zumbi. Eu sou descendente de negros, o meu avô era negro, o meu pai era mulato. E a gente preserva essa necessidade que se tem de valorizar todo um contexto histórico e cultural trazido pelos negros em relação à alimentação, à religiosidade. Eu cheguei a fazer um curso de religiosidade afro-brasileira que ele é muito interessante, né? As pessoas têm uma concepção muito errada do que seja a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, né? Mas isso
seria um outro tema para a gente discutir até com pessoas mais credenciadas para isso. E no caso do negro Zumbide, né, que ele lutou o tempo todo contra a escravidão no Nordeste. E aí, diante disso, essas histórias que ele mais conheceu foi realmente o tempo da chibata, o tempo da fome. Eles eram escravizados até em relação à comida. Rezam uma história que diz que eles raspavam os pratos dos senhores brancos, o que sobrava dos pratos dos senhores brancos, para que eles pudessem comer, porque até isso lhes era negado, né? Bom, mas aí essa celebração, ela vai relembrar o quê? A importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Eu já sofri algumas situações de racismo aqui em Poços de Caldas. Tá? Há muitos anos eu dava aula para criança e eu fui chamada no auditório da escola. Eu não quero citar nomes, né? Porque isso realmente foi constrangedor, e os pais disseram que não queriam uma professora negra para os filhos deles. Então esse foi o primeiro momento. Nessa época ainda não existia na Constituição o crime de racismo, né? Então eu me demiti, porque eu não sou obrigada a receber todas as ofensas por causa da cor da pele. Nunca vi isso. Então não vale a competência, vale a cor da pele. Uma segunda vez, eu ainda jovem, fui entrar numa discoteca e quem era negro ou descendente não podia entrar. Então eu não cheguei a comprar nem o ingresso, né? E eu não queria nada gratuitamente. Uma outra vez foi um aluno que me chamou de macaca, e isso eu levei adiante. Meu marido, como advogado, processou. O rapaz realmente foi condenado, e não à prisão, porque era réu primário, mas ele teve uma punição decretada pelo juiz. E eu me senti na obrigação de ir adiante justamente por causa de outras pessoas que não tiveram condições de se defender juridicamente. Então eu acho que isso é bastante lamentável numa sociedade de século XXI, como você mesma disse, Porto, agora há pouco, né? E agora, recentemente, entrei numa loja e eu percebi que a dona fez sinal para os funcionários não me atenderem por causa da cor da pele. Isso aqui em Poços de Caldas é estranhíssimo, mas eu não ia deixar de pagar, e nem tampouco a cor da pele não influenciaria em nada a compra ou a não compra, né? E o atendimento ou não atendimento numa loja. Professora, realmente não dá para a gente admitir uma situação dessa, né? Para você ver, o pessoal fala muito dos Estados Unidos, né, Andressa? Os Estados Unidos é o melhor país, tal, desenvolvido. Tudo bem, realmente é um belíssimo país. Mas ele foi construído e desenvolvido pelos negros, em sua maioria. Se é uma potência que os Estados Unidos é hoje, justamente os negros tiveram a sua grande parte e a sua grande contribuição, né? Eu até vou perguntar agora passar a palavra para a Andressa, mas no próximo bloco, né? Eu vou agradecer aqui alguns apoiadores do nosso programa, né? Então, primeiramente, na hora de você construir ou reformar, tá pensando em fazer uma instalação de gás, lembre da Jumagás. Jumagás, garantia e qualidade do serviço. O telefone lá é 99987-3287, Jumagás. Meu amigo, você que tá com aquela vontade de comer e pensa em comida japonesa, pense Sushi Art. Aquela delícia, preço justo com qualidade. O telefone lá do meu amigo, eu vou ficar devendo hoje o telefone, mas você vai na rua Rio de Janeiro, número 390, Centro, Sushi Art. Fazer programa ao vivo é assim mesmo, viu? Eu não sou nenhum Faustão, mas a gente vai improvisando, minha gente. Um grande abraço, até daqui uns minutinhos.
máquina veia, véia. Eu acredito que tudo sempre está ao meu alcance. Estúdio online. O tempo é curto, mas o meu sonho é sigo a todo instante. Não perca tempo. Vou com vontade de vencer o desafio. O Ninter é o maior centro universitário do Brasil, com cursos conceito alto no MEC e alunos com as maiores notas do ENAD no país. O Ninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. Ecoterapia, todo mundo sabe o que é. O que talvez você ainda não saiba é que Poços de Caldas acaba de ganhar um novo centro de tratamentos interdisciplinares nas áreas da saúde, educação e equitação. Ecoterapia Poços de Caldas. Todas as patologias e limitações cavalgando lado a lado, cada vez mais perto de suas soluções. Aras Clube do Cavalo, Estrada da Cachoeirinha, em Poços de Caldas. Informações 991417432 ou facebook.com/Ecoterapia Poços de Caldas. Ecoterapia Poços de Caldas. A combinação perfeita. Mac Rádio de músicas. A água é fundamental para a nossa sobrevivência e não pode faltar, não é mesmo? Por isso, o DEMAI tem dicas importantes para você. Tenha uma caixa d'água de, no mínimo, 500 litros ou maior, dependendo do seu consumo. Lembre-se, a máquina de lavar deve estar ligada à caixa d'água, nunca à rede de rua. Se você estiver em débito, não concorda com o consumo da sua conta ou seu registro estiver lacrado, procure o setor comercial do DEMAI. Dúvidas? Ligue 0800 283 6080. DEMAI. Compromisso com a água. Respeito por você. O filme Mega Romântico, que estreou nos cinemas americanos no último dia 13 de fevereiro e que já faturou mais de 40 milhões de dólares, já está disponível na Netflix no Brasil. A comédia é estrelada por Rebel Wilson. Na história, Rebel interpreta a Natalie, uma arquiteta que detesta comédias românticas e as considera histórias fantasiosas. Mas, após brigar com o ladrão, ela fica inconsciente e acaba dentro de um filme do gênero, em que ela é a protagonista. Vale a pena conferir. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. Muito mais que uma web rádio. Simplesmente Mac Rádio. É Dó, de segunda a sexta, de 8 às 10 da manhã, Rodrigo Albert apresenta É Dó, um programa diferente, trazendo o melhor da música e ainda a informação, o horóscopo, o que acontece na sua novela, tudo isso com ele, Rodrigo Albert. E o programa É Dó, marque na sua agenda, de 8 às 10 da manhã, É Dó, na Mac Rádio. Mac Rádio. Poços de Caldas é mais Mac. Mac Rádio. Estamos de volta com o programa Bate-Papo com o Porto. Gente, vou dar mais 2 recadinhos. Iê Restaurante, sinônimo de qualidade, feito com carinho para você se deliciar. É na Rua Rio de Janeiro, número 331. Procura o nosso amigo lá, o Edson, o japonês. Gente finíssima. Gente, seu gás acabou, seu gás de cozinha? Não fique apavorada. Chame Gás Bom Gás. Atendimento rapidíssimo, com qualidade. Telefone 3714-2344 e o WhatsApp 99223-1103. Gás Bom Gás, o porto seguro da sua cozinha. Bom, Andressa, a gente estava conversando agora no intervalo e você fez uma pergunta aqui para a professora Eliane. Eu gostaria que você repetisse essa pergunta aqui no ar, mas antes eu gostaria de agradecer algumas pessoas, né? Eu vou até estar falando aqui que eu estou muito feliz, porque olha, tem gente de São Paulo, do Rio,
Paraná, Santa Catarina, o Fred aqui da Choperia, que é uma delícia. Já fiz o seu merchan, meu amigo. Olha, vários. Temos também a Mariana de Oliveira, que está agradecendo a professora Eliane e falando que você é um exemplo de pessoa. Parabéns, viu, minha amiga? Obrigada. Temos também aqui a Nayara, dizendo também que os homens, eles acham que a mulher é propriedade. E não é isso, é companheira, né? Tanto nas horas boas como nas horas ruins. Temos também aqui o Marcos Alberto dos Santos. Ficou impressionado com tipos de casos aqui em Poços de Caldas. Ele não tinha essa visão de quanto o número é grande, né, também. Gente, o Leonardo, o Fabrício, a Maria Rúbia, muito obrigado mesmo, gente. Estou feliz da vida, tá? O programa foi feito com muito carinho para você. Vamos lá, Andressa. Então, a gente estava conversando aqui no intervalo, Eliane, sobre ser mulher e ser negra. E eu comentei dos casos que eu tenho visto. A gente, assim, mãe recebe muita coisa, assim, sobre escola, de alunas que às vezes são reprimidas dentro da escola por causa de características como o cabelo, por exemplo, por ter, às vezes, deixar o cabelo ao natural. E a orientação da escola, às vezes, é que prenda o cabelo. Como você, como professora e negra, como que você vê isso? Então, eu acredito que a escola é um local em que se fala em educação, né? Começando por aí, nós não podemos tolher a liberdade de pessoa alguma, independentemente da etnia, né? Isso teria que ser revisto e em reunião, inclusive, com professores, com pais, e respeito a essa identidade étnica que nós temos. Eu fiz uma observação e venho fazendo há alguns anos, na última escola, agora onde eu estou trabalhando, pelo que eu entendi e vi, porque a gente não consegue ver todos os colegas, porque cada um vai num dia. Mas, em princípio, eu acho que eu sou a única professora oficialmente negra. Nas escolas a gente vê que o percentual de crianças negras em sala de aula é muito pequeno também. Então essa segregação, ela é ruim. A gente vê na mídia, a gente vê nas novelas. Por que então a mulher negra tem que ser sempre empregada doméstica? Sim. Por que a mulher negra tem que ser sempre confinada a ações que não elevam a questão da intelectualidade? Então, isso precisa ser visto. Por isso que eu não acredito no que se fala de empoderamento da mulher. Ninguém tem poder de nada. Quem tem poder é Deus. Mas temos que dar à mulher negra respeito, justiça, companheirismo, valorização como ser humano e não por causa da cor da pele. Então, na escola, ainda falta muito para a gente poder chegar ao ideal. Infelizmente, nós vamos ter que trabalhar muito. Então eu admiro muito o trabalho da Lúcia Vera, principalmente com as bonequinhas pretas. Sim. Um artesanato maravilhoso, e ela é uma pessoa pela qual eu tenho a maior admiração e ela sabe disso, né? Então ela defende, eu defendo também, porque a nossa etnia tem uma cultura especial, seja na comida. Hoje nós temos uma literatura afro lindíssima, e a gente não pode dizer também que o africano tem pele negra, porque nós temos o escritor Mia Couto, que ele é de Moçambique, e ele é de pele clara e olhos azuis, e ele é africano. Então tem que acabar com essa segregação. O africano é gente, é ser. Ô professora, desculpa, Andressa, agora essa questão, você acha que o que está faltando para o Brasil ampliar e parar com essa bobagem de cor de pele? O que está faltando? Falta mais educação na parte dos pais, de informar, do Estado, do município, do governo federal? Na sua percepção, o que pega mais aí? Qual o gargalo? Eu vejo que é um composto. Eu acho que nós temos que fazer um trabalho não só na escola, mas tem que começar na família. A família não pode ser discriminadora e nem preconceituosa. Eu falo isso porque eu ensinei o meu filho.
Hoje ele é um engenheiro mecânico e ele não faz diferença entre as pessoas. Ele tem amigos negros, amarelos, verdes, azuis, brancos, rosas, não importa, né? E ele aprendeu a respeitar. Então tudo começa pelo respeito, eu vejo. Agora, como fazer isso é um trabalho árduo, é um caminho que precisa ser trilhado com bastante afinco. E propagandas também. Eu acho que nós temos que ter mais atores negros, mais engenheiros negros, temos que ter mais tudo. Tem que ter referência, né? Eu acho que quando você falou, por exemplo, que você é a única professora negra da escola, a criança, o professor é sempre uma referência, né? Então, se a criança negra tá vendo ali que tem professor, ela assiste a novela, ela vê que tem alguém numa... Como você falou, que não tá ali só em trabalhos subalternos, mas que exigem a parte intelectual. Tudo isso são exemplos e você consegue se projetar naquilo. Então a gente tem muito isso, a criança por isso que branca. Você vê a Barbie, por exemplo, né? Só tem... quando aparece alguma coisa diferente, vira notícia. Isso é muito legal no trabalho da Lúcia. Com as bonecas, né? Sim. Porque eu acho que é uma forma da criança se identificar naquilo e perceber que ela também tem um espaço. Sim. Eu só quero agradecer os meus alunos e ex-alunos que estão ouvindo ou assistindo ao programa, e principalmente a Mariana, porque eu sempre fui muito respeitada na escola enquanto professora, e nesses 40 anos eu só tive alegria, porque Deus me reservou os melhores alunos e é a eles que eu devo me ajoelhar e agradecer tudo que eles sentem por mim, porque eu sei que é amor e eu devolvo a eles isso e eles sabem disso. Professora, vou fazer uma pergunta para a Andressa, aproveitando que nós estamos falando de educação, mas antes quero agradecer aqui, olha, mais uma pessoa de São Paulo, Armando Barbosa, uma pessoa de Pouso Alegre, Priscila Alves, do bairro Primavera, aqui pertinho aqui em Poços de Caldas, Maria Aparecida Oliveira. Muito obrigado pela audiência. Gente, continuando aqui no nosso bate-papo com o Porto, Andressa, o que você acha da cota racial para ingressar na universidade? Você concorda com esse tema? Eu concordo com as cotas sociais, mas eu acho que a professora Eliana é a pessoa certa aqui para falar pra gente sobre isso. Não, mas eu gostaria... Eu sou a favor, porque eu acho que as cotas, elas corrigem uma desigualdade que existe no acesso das pessoas às universidades públicas e aos cargos. Como a maior parte da população brasileira é negra ou afrodescendente, eu acho que ter garantido que essas pessoas tenham acesso aos benefícios do Estado é muito importante. Então eu vejo por esse lado. Não vejo no sentido de que estaria tirando a oportunidade de outras pessoas, não. Para você conseguir entrar em qualquer concurso por cota ou sem cota, é necessário que você tenha conhecimento, que você tenha estudado muito, que você seja muito batalhador. Então eu acho importante, acho que isso garante o acesso à educação, garante o acesso a bons trabalhos, visto que a gente percebe claramente que as desvantagens e as vantagens, né? Então, enquanto nas escolas particulares a maior parte das crianças não são afrodescendentes, são brancos, não precisam trabalhar, não precisam às vezes cuidar do irmão mais novo quando a mãe está trabalhando. Então são várias coisas que te facilitam, né? Você estudar e você prestar um vestibular, você fazer um curso. Você não tem esses percalços, você não tem essas barreiras para você passar pelo caminho. E o que eu vejo é que as crianças, os adolescentes negros, ainda muitos têm tudo isso. Então é uma correção dessa desigualdade. Eu vejo por esse lado. Mas eu queria passar a bola aí. E você, professora? Olha, eu vou fazer alguns apontamentos primeiro, né? Na verdade, não são só para os negros, nós temos as cotas para os indígenas, tá? E eles colocaram também para candidatos pardos.
consultando uma professora de biologia, pela qual eu tenho uma admiração profunda, que é uma mega profissional, ela me disse que não existe, na verdade, a cor parda. Eu mesma fui registrada como parda, quando deveria ter colocado negra, porque eu sou afrodescendente, né? Mas tudo bem. Em relação às cotas, eu vejo o seguinte, não que eu seja contra oficialmente, mas nós temos que ter escolas públicas de boa qualidade para que o acesso aos vestibulares e às universidades públicas seja de igual para igual. Meu filho mesmo não quis fazer uso desse direito que ele teria. Ele mesmo respondeu para mim, não, mãe, eu tenho que estudar o suficiente para passar da mesma forma que todo mundo. E ele estudou em escola pública. E ele poderia ter tido essa oportunidade a mais, ou por estudar em escola pública e por ser descendente de negros, né? Você acha que algumas pessoas podem achar que está tendo um racismo aí com essa condição? Eu fiz uma pesquisa e muitas pessoas se autodeclaram descendentes de negros. E muitas vezes não são. E o controle disso tem sido parcial. Tem sido mais difícil. Sempre o jeitinho, né? Sempre o jeitinho. Então, esse é um dos pontos que vem gerando uma discussão bastante ampla, porque está tirando, então, a vez daquele que realmente é negro ou descendente e, por uma ou outra razão, ele não consegue. Então, isso é que me preocupa e é por isso que eu sempre lutei por uma escola pública de qualidade. Não sou contra as escolas particulares, muito pelo contrário. Eu acho que nós temos que ter uma variedade de escolas com tipos de ensino diferenciados, tá? Além da escola pública, para aqueles que realmente não têm condição de pagar. Só que o que a gente vê? A gente vê que na universidade pública, quem ingressa é quem estudou a vida toda em escola particular. Então, é injusto com aquele que estudou a vida toda em escola pública, porque não podia pagar uma escola particular e o acesso dele é limitado. Mas nós temos muitas outras situações aí. Hoje nós vivemos um momento em que o estudante não quer estudar, o estudante de escola pública. Ele vai para brincar na escola, com exceção dos que levam a sério. Professora, nós vamos ter que interromper, nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já com o nosso programa Bate-Papo com o Porto. A Rádio Sem Limites. Mac Rádio. 15 de junho, no Senacom em Poços de Caldas. A noite mais gostosa do ano. Flashback 10ª edição, a original. Com uma super atração internacional, W. 7 horas de festa com mega estrutura de som e iluminação com uma decoração temática exclusiva. Não fique de fora, eu vou. E você? Ingressos limitados. Página oficial do evento Noite Flashback 2019. Se desenvolver é uma questão básica de sobrevivência e de realização. Conheça o programa Apadrinhe o Desenvolvimento de um aluno da APAE de Poços de Caldas e faça parte da história desta entidade que desde 1972 vem desenvolvendo as pessoas com deficiência e a aceitação destas na sociedade. Você vai se surpreender em ver como algo tão simples pode integrar de forma extremamente significativa a sociedade e a entidade na missão de desenvolver uma pessoa. Saiba mais sobre o nosso programa através do 35-3714-1326 ou por e-mail poçosdecaldas@apaemg.org.br. Vamos lá, apadrinhe o desenvolvimento de um aluno. Na MAC, você curte todas as novidades, na frente do mundo todo. Sorria! Você está sendo cuidado e muito bem cuidado. Cuidado por profissionais da Som Odontologia, especializados nas mais diversas áreas da odontoeconomia. Odontoeconomia é a maneira Som Odontologia de fazer o seu bolso sorrir. Saiba mais em somodontologia.com. Som Odontologia, saúde para o seu sorriso, música para os seus ouvidos.
A Agape 365 é uma ONG que nasceu da necessidade que temos de semear amor e gentileza, tendo como objetivo inicial realizar ações todos os dias do ano, buscando sempre simplicidade e eficiência. Atendemos os mais diversos tipos de carências, alimentando, vestindo e trazendo dignidade para famílias em situação de risco. Ajudar a transformar sofrimento em sorrisos e espalhar simplesmente o amor faz bem, que fazer o bem faz bem. Em um momento em que vivemos no mundo de tantas situações ruins e complicadas, você também pode ajudar a fazer a diferença. Nos procure no Facebook, Agape 365, e venha você também ser um Agape. Para um planeta inteiro de audiência, MAC Rádio. A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Poços de Caldas, Campestre e Bandeira do Sul que deixaram de votar em 3 ou mais eleições a procurarem o cartório eleitoral até o dia 6 de maio e regularizar sua situação, sob pena de cancelamento do título eleitoral. Lembrando também que todo eleitor deve fazer o recadastramento biométrico e ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Não deixem para a última hora. Compareçam. Agende seu horário de atendimento pelo 148, Disque Eleitor, ou pelo site do TRE/MG. E não esqueçam de levar um documento de identidade, com foto e um comprovante de residência recente em seu nome. Em Poços, a central de atendimento ao eleitor funciona na Rua São Paulo, 653, de segunda a sexta, das 12 às 18 horas. O filme em live action do personagem dos videogames Sonic vai estrear nos cinemas no dia 8 de novembro. O longa é produzido pela Paramount Pictures. Jogos com o personagem já venderam mais de 360 milhões de cópias em vários formatos. O primeiro game do Porco-Espinho chegou aos videogames em 1991. O filme vai mesclar live action com computação gráfica. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. O futuro do rádio é o que a MAC Rádio faz hoje. Estamos de volta com o nosso programa Bate-Papo com o Porto. Nós vamos falar agora sobre a desigualdade salarial entre a mulher e o homem. Então eu gostaria de passar a palavra para a Andressa. Eu trouxe uns dados aqui novamente. Eu pesquisei, vocês viram, né? Antes de vir para cá. Desde 2012, eu peguei dados de 2012 até 2018. Então, só para comparar aqui, as mulheres ganham, em média, 21,5% a menos que os homens. Não vem melhorando, por incrível que pareça. Os números vão ficando maiores ou menores, vai passando os anos, né? Então, em 2012, a diferença aí estava de 23,4%. Depois, em 2017, 21,7%. Em 2018, 20,5%. Mas os números vão melhorando ou piorando de acordo com os anos. Dá uma diferença mais ou menos aí, de 2012 para cá, de 2,9% de melhora no equiparamento salarial. O que vocês acham aí? Quais são os motivos? Antes de eu falar aqui, ouvir a opinião de vocês. Antes de passar a palavra para a professora Eliane, olha, essa é uma pesquisa agora, onde diz o seguinte: 50% das mulheres microempresárias individuais, no caso, são mulheres, né? Então você vê que teve um acréscimo aí. 50% das microempresas individuais são mulheres. Eu achei interessante, porque pela minha percepção e pesquisas, o índice era muito pequeno. Talvez a mulher tenha se sentido mais otimista, ou o mercado está abrindo mais as portas. Ou o que você acha, professora? Bom, ainda segundo pesquisas, né, a mulher estuda mais. Então ela vem ganhando mais espaço, mas ainda não o suficiente para que o salário dela seja maior que o do homem. E infelizmente nós ainda estamos numa sociedade machista. Nós entendemos que o homem não admite se sentir inferiorizado em relação à mulher porque ele foi educado assim. Isso vem vindo desde que o Brasil é Brasil.
Então, fica difícil a mulher chegar a um patamar salarial. Mas também existe uma outra possibilidade de enxergar essa situação, em que há muitas mulheres que têm um salário muito maior que muitos homens. Por quê? Eu vejo assim, a mulher, diante da necessidade, ela vai adiante, ela não escolhe serviço, ela trabalha sábado, é domingo, é feriado, é fora do horário de expediente. Então, isso vai agregando valor monetário ao salário. E ela, muitas vezes, não faz só um trabalho. Então, aí, no caso, seria o montante, né, total que a mulher ganha. Lembrando que, no Brasil, a maior parte dos lares tem mulheres como chefe de família, já somos maioria nesse quesito. O que eu vejo grande problema é quando a gente compara o cargo. Então, uma mulher e um homem no mesmo cargo, o homem ganha mais. Se for como presidente de empresa ou em cargos altos administrativos, às vezes as mulheres chegam a ganhar 1/3 do que os homens ganham. E eu acho que isso já demonstra até uma falta de empatia do homem com a mulher. Por quê? Como eu pelo menos já ouvi isso várias vezes, né? Mulher menstrua, mulher tem TPM, mulher engravida, mulher... mas a mulher vem trabalhar menos porque precisa pegar o filho na escola, o filho tá doente, mulher falta. Mas e aí? O que eu sempre fico pensando onde estão os homens nessa hora, né? Porque o marido que fala para a mulher que não vai sair do trabalho mais cedo para pegar o filho na escola quando ele está doente, ele está colaborando para a mulher ganhar menos. Essa palavra aí que você está falando, essa sua colocação, Andressa, tem tudo a ver. Eu, há um tempo atrás, aí, uns 6 meses mais ou menos, eu tô aqui, enquanto você conversava, eu estava lembrando. Eu assisti uma palestra da jornalista Sandra Anneberg. Uhum. E ela dizia o seguinte: olha, eu sou jornalista, mas eu tenho que chegar em casa, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que fazer comida, eu tenho que preparar o lanche para levar no outro dia para a escola, preparar a roupa, corrigir, ver se a lição tá certa. Então, assim, eu, no meu ponto de vista, né, eu não quero influenciar aqui vocês duas, mas a mulher, na minha casa, a minha esposa é polivalente, né? Eu ajudo, mas eu mesmo acho que às vezes a gente poderia ajudar mais, né? Eu vou buscar minhas filhas, né? Tenho 2 filhas, inclusive eu quero mandar um beijão para Rafaela Porto e para Luna Porto. Uma com 9, vai fazer 10 anos, a Rafaela Porto, e a Luna Porto fez 8. E a minha esposa, né? Que sem ela, eu acho que eu não estaria aqui, né? Porque ela tá administrando a nossa empresa e eu tô fazendo as coisas que eu gosto, né? Que é estar em comunicação com as pessoas. Esse aí tá privilegiado mesmo, né? ó. Então, a minha esposa, realmente, eu só tenho que agradecer. E ela é uma polivalente, né? Mas eu acho que isso tem que crescer, esse movimento. Da gente estar valorizando mais a mulher... em todos os aspectos, né? Tudo começa na educação dos nossos filhos. Sim. Eu tenho um filho só, homem, e eu eduquei para que ele respeitasse a mulher acima de tudo e fosse um grande colaborador. E eu acho que eu atingi o meu objetivo, né? Hoje ele é casado e ele ajuda muito em tudo e tem uma responsabilidade muito grande e trata a mulher dele com o devido respeito e amor. Então, a lição foi bem passada e ele cumpriu. Sim. Isso é muito bom, né? Quando a gente vê que os nossos filhos aprenderam. Sim. Agora, uma coisa, Porto, só para complementar, que a gente está falando aí da segunda jornada, da terceira jornada da mulher. Isso é muito exaustivo. Mas mais exaustivo do que a gente ter que cumprir essas funções em casa às vezes, a gente tem que pensar em tudo e planejar. Então, além de você trabalhar o dia inteiro e além das ações físicas, como lavar uma roupa, fazer uma comida, a mulher planeja o que a família vai comer. A mulher planeja o dia dos filhos, às vezes o dia do marido. E isso é exaustivo. Então, às vezes, homens que querem aí homenagear as mulheres ou que querem melhorar a vida das mulheres... dividir mesmo essas funções.
não é só dividir e falar assim, ó, bem, o que você precisa que te ajude hoje? Não, pensar já, adiantar. Poxa, isso aqui tá sujo, isso aqui precisa lavar, vou pegar essa roupa aqui, vou colocar na máquina e lavar. Porque às vezes já é cansativo, você tem que falar, olha, você faz isso, você faz aquilo, você fica delegando função. Então, além de você fazer, você tem que ainda pensar o como o outro pode te ajudar. Então, acho que homens são totalmente capazes, você vê que a gente vê homens administrando empresas, fazendo serviços dificílimos, perigosos. Então, com certeza, em casa, os homens vão saber fazer também as coisas sem precisar pedir ajuda para as mulheres, o que já seria... Um beijo pro meu maridão, que me ajuda em tudo. Inclusive, é um excelente cozinheiro, faz comidas deliciosas e me ajuda no que eu preciso em casa. Beijo, Zenon. Te amo, viu, querido? Andressa, o que você acha que está faltando, assim, na formação que pega isso? Porque, assim, nós temos que, então, melhorar daqui para frente, né? Sim. Você acha que tem... aonde que pega aí? Onde que pode ser melhorado isso? Eu concordo plenamente com a professora Eliane quando ela diz que é na educação dos nossos filhos. É educando os nossos filhos que eles vão se tornar pessoas melhores. Então, se desde cedo você ensina que tanto o seu menino quanto a sua menina têm responsabilidades iguais, então você sujou, você limpa, você bagunçou, você arruma, e que isso não é relacionado a gênero, e sim a responsabilidade de cada um como ser humano, com certeza vai crescer um adulto responsável que sabe respeitar os outros, independente de ser mulher, homem, velho, novo. O que a gente precisa ensinar os nossos filhos a respeitarem e assumirem as suas responsabilidades. E não incentivar comportamentos que sejam machistas ou que prejudiquem as mulheres, né? Então, acho que isso também é importante, mostrar quando a coisa está errada. Tá. Gente, antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de dar um recadinho aqui. Nós tem uma mulher que foi queimada tem mais ou menos umas 2-3 semanas atrás. O nome dela é Evelyn e ela está no Hospital da Santa Casa. Eu fui visitá-la, ela estava em coma, induzido, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, ela queimou praticamente 75% do seu corpo. E, inclusive, eu fui terça-feira passada com o Dr. Moscone, que está nos ajudando aí. Eu tô tendo contato todos os dias, né? E nós estamos tentando transferi-la para o Hospital dos Queimados, em Belo Horizonte. No Hospital João 23. Então, eu quero agradecer ao Dr. Moscone, como sempre fez aqui pela saúde de Poços de Caldas, né? Mesmo não sendo deputado, ele continua na batalha e ajudando as pessoas que necessitam, né? Infelizmente, né, a prefeitura também tenta ajudar, já conversei com o Sérgio, mas para vocês terem uma ideia, tem uma fila de queimados aguardando vaga nesse hospital João 23, que é o único do estado de Minas, mais de 50 pessoas, inclusive com estado mais grave do que essa moça que chama Evelyn, né? Então eu gostaria de deixar um apelo aí para a população de Poços de Caldas e da região, fazer uma oração rezando para que a gente tenha aí êxito aí e que ela se recupere. Com fé em Deus isso vai acontecer. Bom, para a gente encerrar aqui o programa, eu quero agradecer aí a todas as mulheres de Poços de Caldas e também do Brasil inteiro, né? Inclusive também do exterior, que está aí nos assistindo. Eu acho assim, sem a mulher, o homem não seria nada, porque eu, pelo menos, eu não consigo viver sem a minha esposa, né? Porque é uma mulher maravilhosa, cuida das minhas filhas. Então eu me ponho no lugar das mulheres. Então, gente, vamos tentar melhorar. Que melhora 5% hoje, 5% amanhã, um depois. E logo a gente não precisa chegar nos 50%, 50% ou 100%. Mas se você procurar melhorar um pouquinho dia a dia, eu acho que você já vai mostrar para sua esposa que você quer mudar, né? Agora, tem uma pergunta importante aqui, gente. Qual a importância da mulher na sociedade no século XXI? Né? Eu sei que nós temos um tempo já curtinho, mas dá uma palavrinha rapidinho, professora e Andressa.
É uma pergunta difícil, né? Fácil e difícil ao mesmo tempo. Eu acho que a mulher... Você tem 1 minuto, tá? Tá, sim, senhor. A mulher, eu acho que cada vez mais, ela representa os valores, assim, está representando os valores sociais, a política, está levando o mundo para frente, a sociedade para frente, fazendo a gente pensar e evoluir. Professora? Bom, eu vou resumir tudo isso. A mulher é o símbolo da felicidade. Porque quando a mulher numa casa morre ou se distancia, tudo se destrói. Então ela é a felicidade. Gente, eu quero dar mais 2 recadinhos. A sua fome aumentou? Não tem problema. Vá no BEP, onde você encontra diversos tipos de carnes e diversos tipos de saladas. BEP fica ali na rua Rio Grande do Sul, esquina com a Prefeito Chagas. Outro, Confiança Art Show, onde você encontra tudo de fogos para a sua festa. Procure lá o Zé Carlos, telefone 3714-8026. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês duas, enriqueceu muito o nosso programa. Você tem algum recadinho, professora? Rapidinho? Sim, eu vou só reiterar a fala da poeta Cora Coralina. Assim ela disse: a vida tem 2 faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria que eu possa dignificar minha condição de mulher. Aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo, aprendi a viver. Gente, até o nosso próximo programa, Bate-Papo com o Porto. Eu gostaria de alertar, não perca o próximo programa, porque vai ser demais. Nós vamos falar sobre o jovem, quais as dificuldades do jovem em entrar no mercado de trabalho, ou seja, para adquirir o seu primeiro emprego. É um assunto também bastante complexo. E nós vamos ter mais também 2 convidados. Então não perca o próximo programa, Bate-Papo com o Porto. Um abraço, fique com Deus, um beijo no coração. Termina aqui o Bate-Papo com o Porto. Mas não se esqueça, toda sexta-feira, às 4 da tarde, o Porto bate um papo com você, aqui na MAC Rádio. macradio.com.br. Simplesmente a única. Boletim All News. Você ligado na notícia. O Centro de Abastecimento Ceasa de Poços de Caldas está oferecendo um novo sistema de acompanhamento de preços pela internet. Agora, além da cotação online, é possível consultar o histórico de 154 produtos cadastrados em 7 categorias: aves e ovos, cereais, frutas brasileiras, frutas importadas, hortaliças, hortaliças rizoma e legumes. Para conferir os preços, basta acessar www.pocosdecaldas.mg.gov.br/Ceasa. Os preços das mercadorias podem variar para mais ou para menos, de acordo com a quantidade e qualidade. Cabe destacar que a comercialização é feita entre o comprador e os produtores e atacadistas, não tendo interferência direta do Ceasa. Boletim On News, você ligado na notícia. Boletim On News. Você ligado na notícia. Eu acredito que tudo sempre está ao meu alcance. Estúdio online. O tempo é curto, mas o meu sonho é sigo a todo instante. Não perca tempo. Vou com vontade de vencer o desafio. O Ninter é o maior centro universitário do Brasil, com cursos conceito alto no MEC e alunos com as maiores notas do ENAD no país. O Ninter em Poços de Caldas, Santa Catarina, 717. Fone 3721-9979. O futuro do rádio. É o que a MAC Rádio faz hoje. No sábado, dia 16 de março, no Senacom, acontecerá uma noite inesquecível em prol da Santa Casa de Poços de Caldas. A festa Anos Dourados Santa Casa vai trazer de volta momentos incríveis, com a presença do melhor tributo a Elvis Presley da América Latina.
será uma mega